Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem, espero que estejam com saúde. E vamos nós, vamos seguir aqui na nossa programação, né, do terceiro trimestre. Nós temos então a perspectiva dessa reta final de preparação para a 7, que é a primeira avaliação do terceiro trimestre. Eu tenho falado disso todo início da nossa aula porque é uma forma de informá-los sobre a nossa caminhada, né? Nós temos dois objetivos ao longo do ano. Objetivos mais imediatos, de fazer nos prepararmos para as nossas avaliações, que vão te dar a segurança de conseguir concluir o ano letivo, concluir a tua vida escolar aqui no Colégio Militar, né? E não obstante as dificuldades da pandemia, nós estamos conseguindo vencer os nossos conteúdos aqui, parte presencial, parte no remoto. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Enfim, esse tem sido o nosso trabalho. Então esse é o objetivo mais imediato: preparar para resolver teus problemas aqui, ter o resultado, ter a tua nota e seguir o teu percurso para a academia, né? Para as universidades ou então para os cursos militares. E tem um segundo objetivo, que é o objetivo preparatório, exatamente para você fazer o concurso do Enem e outros concursos para as universidades específicas, ou mesmo para os concursos militares. Então esses dois são os nossos objetivos. Pensando naquele objetivo mais imediato, nós temos no trimestre, nesse terceiro trimestre, a primeira avaliação de geografia, que é a A7. Parte da A7 é o mapa mental, 50%. A outra parte da A7 é uma prova formal. Essa prova formal da A7, o tema será esse que está posto aqui: desigualdades, tensões e conflitos internacionais. De qual região, professor? De uma única região, o mundo. Cadê? Brincadeira não, sério mesmo, né? O mundo. Nós tratamos de cada um dos continentes, pontuando os principais focos de tensão na Europa, tratamos do mundo islâmico, fomos para a Ásia, especialmente o Sudeste Asiático, as tensões ali junto ao território chinês, tendo a China como protagonista, né? Já estamos na nossa segunda aula sobre a África, que é essa aula de hoje, e a última aula, já com vias a preparação para a A7, vai ser a aula sobre Américas e regiões polares. Feito isso, nós teremos talvez uma única aula de revisão. Vamos ver o calendário como é que vai ficar, mas de qualquer forma foram esses conteúdos, essas tensões territoriais que foram vistas ao longo desse trimestre. Desde o início até esse momento, as aulas estão todas postas no AVA. Então, para a tua A7, o conteúdo será dessa sequência didática 6, desigualdade, tensões e conflitos internacionais. Já fica aqui como orientação de estudos, beleza? Para essa aula de hoje, explicar as implicações históricas, econômicas e étnicas das tensões e conflitos na África. A nossa segunda aula sobre o tema África, sem dúvida, é o continente que conta com mais conflitos, com armas, com mortes, né? Com tensões territoriais efetivamente chegando aos dias de fato, chegando ao uso da força. Não é à toa que é o continente no qual mais acontecem missões de paz, estabelecimento da paz, observadores vinculados à ONU, como nós vamos ver no último slide dessa aula de hoje, beleza? Vamos aqui. Esse é o conteúdo previsto, onde você teria para estudar esse assunto, né? O capítulo 34, que trata da ascensão da África, e o suplemento de revisão, tema 23, o tema é efetivamente África, né? Esse slide já nos acompanha há bastante tempo. Na aula passada eu voltei a colocar e praticamente tenho utilizado ele em todas as nossas aulas, né, para fazer menção aos diversos focos de conflito pelo mundo. Percebam só que vão aparecer tensões territoriais em praticamente todas
latitudes e longitudes aí, né? Praticamente todos os continentes, menos mencionado aqui na Oceania, mas na Ásia, na África, na Europa, nas Américas, poderiam aparecer aqui as regiões polares, né? Relembrando que no Ártico não tem terra, é somente a calota polar, mas tem tensões em relação ao uso desse espaço. E na Antártida não, é um continente gelado, como nós vamos ver na última aula, tem foco de tensão sim. No nosso caso, hoje nos interessa a África. Outro mapa que nós vimos na aula passada foi esse daqui, já nos acompanha também há algum tempo, que na segunda década do século XXI apresenta as principais áreas de dispersão territorial, de fluxos migratórios, né? Dispersão de fluxos migratórios. Ah, professor, mas muitos são fluxos econômicos. Certamente que sim. Por exemplo, aqui no Sudeste Asiático você tem muitos movimentos de migração de indianos, de, enfim, malaios, tailandeses, migrando para a região. Vocês podem ver essas bolinhas azuis junto ao Golfo Pérsico, que são áreas onde há uma boa empregabilidade por conta do crescimento econômico e muito vinculado à exploração petrolífera, e atrai fluxos dessas regiões, né? Por outro lado, boa parte dessas bolinhas vermelhas, que são as áreas dispersoras de movimentos migratórios, nós sabemos que são por conta de tensões territoriais, de conflitos. Então são fluxos de refugiados. Olha o caso da Síria. Aqui também, eu não sei se essa bolinha certamente é Síria, mas aqui atrás também tem a Palestina, que nós já vimos, né? Tem os curdos aqui em cima. Você vê que no Irã tem uma dispersão grande também, né? E na África, especialmente a África subsaariana, merece sim nossa atenção, que é o foco efetivamente da aula de hoje. Finalizando a aula passada, nós configuramos a África, falamos de aspectos fisiográficos, localização geográfica e astronômica, e nos detivemos nos últimos minutos da aula passada na formação das fronteiras artificiais, linhas retilíneas, longas linhas retilíneas que desconsideram ou desconsideraram quando foram traçadas, boa parte delas traçadas na Conferência de Berlim, no final do século XIX, na corrida imperialista, ou no que ficou chamado como neocolonialismo em África e Ásia. Esses novos traçados desconsideravam organizações territoriais pregressas do território africano, separando verdadeiras nações africanas em 2 ou 3 países, e colocando nesses novos países, por isso fronteiras artificiais, né? Artificiais porque não levavam em consideração a organização do território, mas os interesses exógenos, de fora, dos europeus sentados numa mesa sem conhecer o interior da África, traçando essas novas fronteiras, colocando dentro de países diversas nações, diferentes nações africanas, e que eles mantiveram o controle através da força imperialista. Só que após a Segunda Guerra Mundial, com forte processo de descolonização, a independência desses, entre aspas, novos países trouxe à tona o problema de manutenção da paz, porque você tinha no interior de países como Nigéria, a gente poderia falar de diversos deles, como Sudão, como Uganda, não é? Como Angola, diversos desses países tinham grupos com animosidades seculares, não é? E aí, como é que você faz? Quem fica no poder? Quem chega ao poder? Quem chegar ao poder, possivelmente associado ao ex-colonizador, que mantinha os interesses econômicos, apesar de conceder, entre aspas, a independência política. Só que essa ascensão ao poder de um grupo cria o desagrado de um outro grupo, e essas oposições internas, muitas vezes, lamentavelmente, chegando ao extremo de violências étnicas, de processos etnocidas, inclusive o que aconteceu entre Uganda e Ruanda
na guerra entre Tutsis e Hutus foi absolutamente bárbaro e num período muito próximo do nosso tempo, né? Foi no final do século XX, há muito pouco tempo. Eu já era vivo, por exemplo, né? E esses conflitos e outros mais que acontecem aqui, notícias que povoam o nosso cotidiano. Nós estamos falando aqui na Guiné. A notícia que nós recebemos essa semana foi de um possível golpe de Estado com substituição do presidente. Enfim, essas notícias que pipocam, especialmente na África subsaariana, abaixo do Saara. O Saara toma essa porção norte, como nós vimos. A porção ao norte do Saara é a chamada África Branca, porque o predomínio de etnias de coloração mais clara, como os berberes, os tuaregues e principalmente os árabes, principalmente numericamente, não é? Tanto é que quando nós falamos de primavera árabe, nós incluímos todo esse norte da África aqui, que viveu, eu não vou voltar a falar da primavera árabe, mas foram focos de tensão. E hoje, e fruto dessas fronteiras artificiais que nós falamos, nós temos muitos conflitos latentes ou em curso muito forte que acontecem na chamada África Negra, a África subsaariana, não é? Que pega tanto a região centro-saariana, imediatamente ao sul do Saara, como, de resto, essa porção centro-sul do Saara. Nós temos conflitos muito intensos ainda, né? Regiões ainda irresolutas, por exemplo, no Congo, República Centro-Africana, aqui em Uganda também. Em Angola, a priori, a guerra já acabou, o país está em ascensão econômica, inclusive, mas mesmo nesses países ainda há tensões, tá certo? Ainda que elas sejam muito mais evidentes numericamente, inclusive, nessa porção que eu estou traçando aqui do centro da centro-continente, exatamente na porção subsaariana, que pega uma daquelas regiões importantes que nós falamos na aula passada, a região do Sahel, né? Galera, essa frase aqui para mim foi emblemática, né? Do coronel Paulo Bressan. Ele é responsável pelo Serviço de Ação Externa Europeia, um francês, e no terceiro simpósio sobre segurança regional, em 2017, aqui no Brasil, ele falou sobre isso, uma pérola, né? E que revela muito essa situação. Os problemas que estão fora das nossas fronteiras poderão entrar nas nossas fronteiras. Isso é um europeu falando, né? E é muito significativo, porque, bom, vamos lá, essa desarticulação territorial no interior da África, em muito, é fruto da intervenção europeia do final do século XIX e da contínua exploração econômica de grupos europeus do território africano. Ponto. Isso me parece que consensual. Ainda que internamente há diversos problemas que os africanos também não conseguiram superar, que grupos africanos não conseguiram superar, não é? Mas o fato é que no mundo tão integrado e cada vez mais integrado, ainda que os fluxos materiais possam sofrer restrições no espaço, as chamadas ranhuras do espaço, né? Fronteiras, barreiras alfandegárias e por aí vai, o fato é que os problemas já não são tão distantes. Os problemas do outro já não são tão distantes. Aqui entre nós, por exemplo, a crise na Argentina é ruim para o Brasil, muito ruim, né? Uma crise, um conflito na África pode significar sim um fluxo migratório acentuado para a Europa. É sobre isso que ele está falando. Então, esses processos de paz interessam cada vez mais a todos. Evidentemente, por conta de uma dimensão humana, em primeiro lugar, mas nesse caso também por uma dimensão operacional, econômica, política. Aqui nós temos, né, o norte da África, a África subsaariana, aquelas coisas que eu falei agora há pouco. E nesses 15 minutos finais nós vamos conversar um pouco sobre as peculiaridades de cada uma dessas sub-regiões do continente, né? Então, muito mais uma divisão, inclusive,
por localização geográfica. Então você tem a África do Norte ou África Setentrional, essa porção que pega boa parte do mundo árabe, que se estende pelo norte da África. A África Ocidental, muitas vezes entendida como hoje aqui nós vamos ver juntos, a África Ocidental com a África Central, né? Porque pega o entorno do Golfo da Guiné, praticamente pega o entorno do Golfo da Guiné, não é? A África Oriental, que pega o chifre da África, formado por Djibouti, Etiópia e Somália, não é? Muito conectado com o Oriente Médio e com o Oceano Índico, não é? E a África Meridional, tem grande destaque a África do Sul, mas pega com limites aqui Angola e Moçambique, dois países que nos interessam muito. Então a África do Sul, BRICS, nos interessa, e Angola e Moçambique, dois imensos países africanos de língua portuguesa, nos interessam também. Beleza, beleza? Vamos fazer um passeio então por essas sub-regiões, tentando entender um pouco mais as peculiaridades de cada uma delas. Bacana? A África, você percebe que nesse desenho que vai ser feito aqui, essas regiões podem aparecer com a inclusão de um outro país. Isso na essência não nos importa agora. O que importa é o entendimento geral do que cada sub-região dessa, por localização da África, reflete interesse para o mundo, intenções e principalmente rebatimento com o Brasil. Então aqui na África Setentrional você tem 50% do comércio do Brasil com o continente africano, especialmente a venda de petróleo, não é? Fluxos lícitos e ilícitos para a Europa. Bom, fluxos lícitos, a circulação de gasodutos, oleodutos, abastecendo a Europa, e também, presta atenção nisso, nessa região do Maghreb, que nós vimos na aula passada, entre Argélia, Marrocos e Tunísia, é uma região de clima mediterrâneo e intensa produção de cítricos, olivais, e que atende ao mercado europeu. Lembra que a Primavera Árabe também tem um fator econômico, da crise econômica na Europa, rebatendo nesses países. Não é à toa que o primeiro país que inaugura o processo, que tem o estopim da Primavera Árabe, é a Tunísia, exatamente aqui em cima, não é? Fluxos ilícitos, eu diria que especialmente, mas não unicamente, o fluxo de pessoas, né? Aquelas tétricas embarcações absolutamente desumanas e que os africanos que se submetem a pegá-la para tentar alcançar algum país ou algum território europeu em busca da aceitação como refugiado, eles inclusive têm que pagar os chamados aos intermediadores, né, que ganharam o nome genérico de coiotes em menção aos intermediadores do México, o coiote no deserto de Chihuahua, no México, é um animal, né? Então os intermediadores desse fluxo ilegal de pessoas de latino-americanos que tentam passar a fronteira mexicana ganharam esse nome e acabou sendo uma menção a essas pessoas que ganham de forma absolutamente desumana, ganham muito dinheiro, possibilitando esse fluxo de pessoas, fluxo ilícito de pessoas, né? Importância geopolítica na interseção entre Oriente Médio, que está aqui ao lado, Sahel, com boa parte dos conflitos que nós já mencionamos, e Europa. Então é uma dimensão de território que está num ponto de interseção entre três áreas absolutamente importantes, né? Repito, Oriente Médio, Sahel e Europa. E apesar de ser toda essa porção central aqui formada pelo imenso deserto de Saara, é uma área de intensidade de fluxos de pessoas. E estado de sociedade em mudança após Primavera Árabe, nós já tínhamos comentado sobre isso. Olha só, a porção da África Oriental, pegando então com destaque econômico a Etiópia, que é um dos Big Fives da África, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui você tem Argélia e Egito. Então lembra dos Big Fives, as 5 maiores economias da África: Argélia, Egito,
e Etiópia nós já numeramos aqui. Vamos ver os outros dois, vão aparecer adiante, não é? O que é que chama muito a atenção dessa porção oriental? Você vê que aqui incluiu inclusive Moçambique, ali de Madagascar. Chama muito a atenção essa proximidade com o Oriente Médio, que está aqui, e com toda esse desenho geográfico, mas também cultural, que envolve o Oceano Índico. Aqui está o subcontinente indiano, né? A Índia, com população muito grande, e não é à toa que você tem uma presença muito grande, inclusive, de indianos nesses países, não é? Da África Oriental. Não vou nem falar de chineses, que sobre chineses eu comento adiante. Então, padrão de autoridade subnacional, ou seja, são países, o mais destacado aqui, eu chamaria atenção para a Somália. A Somália é um país que não tem uma liderança nacional aceita por todo o território. Não é? Você tem uma fragmentação com fortes lideranças subnacionais, né? Dentro do território, territórios ocupados e geridos por grupos distintos do poder central e, por conseguinte, com forte tensão, né? Eritreia e Djibouti foram nações pequenas, estrategicamente muito importantes, porque estão no Mar Vermelho. É bom lembrar que para acessar o Canal de Suez você tem que passar pelo Estreito de Hormuz, pelo Mar Vermelho, o Golfo de Aden e passar pelo litoral desses países, não é? Então tem um fluxo muito grande de navios aqui que circulam pelo mundo com a produção global, não é? Riqueza em recursos. E olha só, um dos pontos de tensão que eles pontuam aqui: pirataria no Índico e conflitos territoriais, não é? Então, nessa região, a Somália inclusive alguns filmes retratam sobre isso. Capitão Phillips é um filme estrelado pelo Tom Hanks, e é um filme que mostra essa ação de piratas modernos. Não é Piratas do Caribe não, viu? E nem são aqueles piratas antigos com faixa, com olho fechado e tal. Nada, são piratas modernos que atuam nessa região. E esse filme é um filme que acho que vale assistir, porque menciona essa ação aqui na costa da Somália. Continuando, aí nós chegamos na África Austral ou Meridional, não é? Só tanto faz? Claro que tanto faz, né? A África, não fala África do Sul, porque a África do Sul é o país, então fala-se África Austral ou Meridional. Percebam que aqui a inclusão de Moçambique. E aí, professor, Moçambique está em qual região? Nesse caso não importa para a gente, porque nós estamos fazendo um passeio pelas regiões da África para identificar peculiaridades de cada uma dessas regiões que nos ensejem a pensar, peculiaridades que nos ensejam a pensar sobre os conflitos, os principais conflitos, né? Certamente na porção sul do território do continente africano há um grande destaque à África do Sul, né? É um dos Big Fives, então o quarto dos que nós já nominamos aqui, e é um país que faz parte dos BRICS, né? Mas não unicamente, também da União Africana, né? E de outros blocos econômicos e organizações supranacionais. Proximidade da língua portuguesa com os vizinhos Angola e Moçambique, não é que Angola e Moçambique sejam vizinhos entre si, não. Aliás, a palavra vizinhos aqui não coube bem, não é? Mas países, desculpe, Angola está aqui em cima, e Moçambique, países bem importantes no contexto da África, no contexto do Império Colonial português, desculpem, e países para os quais há um débito histórico do Brasil desculpem, no tocante, a formação da nossa população, não é? Visto que grande parte do fluxo de escravos que veio para cá, especialmente no século XVIII,
partiu aqui dos portos da costa de Angola. A Angola também, no seu processo de independência bastante turbulento, não é? Quem vai fazer vestibular para FUVEST tem um dos livros que é escrito por um angolano chamado Pepetela, e o nome do livro é Mayombe. É um livro que ele foi um protagonista da guerra de independência da Angola na década de 70, após a independência de Portugal. No início da década de 70 houve um conflito interno por conta dessa fragmentação que eu havia comentado anteriormente, um imenso país com diversas nações no seu interior. E esse livro é muito rico porque ele conta a dificuldade de você, por exemplo, formar um exército nacional com componentes de grupos que tinham conflitos intensos entre si há muito pouco tempo, né? Como é que você bota todos eles dentro de um exército sob uma hierarquia? Não foi fácil, não é fácil, não é à toa que Angola mandou, ao longo da década de 70 e 80, muitos refugiados para o Brasil. Na nossa composição recente, a gente pode dizer que dos países que mais mandaram refugiados nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, Angola é um deles, aqui para o Brasil, né? Pela proximidade linguística e por essas tensões que eles viveram. O fim da guerra angolana só vai acontecer na última década do século XX, ainda assim com permanência de conflitos e com diversos problemas internos. Por exemplo, é o país que tem maior número absoluto de pessoas, pessoas que tiveram membros amputados, né, por conta de explosão de minas terrestres. Um legado perverso das guerras, né? A primeira guerra de independência e depois a guerra civil, até a formação de um governo pretensamente democrático no país. Percebam vocês que, de uma forma muito ampla, nós estamos falando de países africanos que tiveram o seu processo de dependência política, a maioria deles significativa, na metade do século XX. Então são países, pelo menos nesse formato aqui, muito recentes. Por que eu falei países nesse formato? Porque a ocupação do território africano pelos africanos é absolutamente antiga e importante culturalmente, cientificamente, mas esses países, tal como nós conhecemos hoje, tiveram seu processo de dependência política há 100 anos ou até menos que isso, bem menos que isso, não é? O que nos mostra que são países nesses formatos muito recentes e em processos de estruturação democrática ainda em curso, não é? O que de alguma forma ajuda a entender, não explica por tudo, mas ajuda a entender parte dos conflitos que essas nações enfrentam. Aqui nós vamos ver em conjunto, né, a região do Golfo da Guiné, que pega a África Central e a África Ocidental. E aí sim, o termo cabe bem, vizinha atlântica, não é? O Oceano Atlântico que nos separa dessa região. Também é uma região que tem forte vínculo com o Brasil, porque os primeiros fluxos escravagistas vieram da costa da Guiné. Você percebe até que Angola aparece por aqui, não é? Então a gente pode dizer que ao longo do século XVI, XVII especialmente, e XVIII, a circulação de navios negreiros dessa região acabou vindo com muita intensidade para as Américas, né? Mais de 12 milhões de africanos foram retirados da sua terra e trazidos para cá, e a maioria absoluta desse número para o Brasil. Exportador de petróleo para o Brasil, especialmente Nigéria e Gana, que vocês estão vendo aqui, também Guiné Equatorial, cadê, que está por aqui, e eu falei dos Big Fives, né? Olha o último aqui dos Big Fives, a Nigéria. Então lá da África Setentrional, Argélia e Egito, da África Oriental, Etiópia, da África Meridional, África do Sul, e aqui no Golfo da Guiné, a Nigéria, né? Em 1986 foi assinado o Tratado de Zona de Paz no Atlântico Sul,
um acordo de cooperação mútua, ou seja, multilateral de cooperação mútua para a manutenção da paz no Atlântico Sul, e o país certamente que tem maior liderança geopolítica nesse processo é o Brasil. O Brasil, ele é soberano pela imensa costa e pelo poder econômico, demográfico e mesmo militar nessa porção do território global. Estou falando do Atlântico Sul, né? Área estratégica para o Brasil, por vários motivos: aproximação cultural, riqueza em recursos minerais, países em expansão. Então, e proximidade física, é o Atlântico, é atravessar o Atlântico. É um país que interessa muito, são países, desculpem, é uma região da África com países que interessam muito ao Brasil e possivelmente, pensando geopoliticamente e geoeconomicamente, são países que podem significar um forte investimento de empreendedores brasileiros, inclusive, como já acontece em Angola, para a reconstrução do país pós-guerras, né? Também há processo de pirataria no Golfo da Guiné, tráfico de entorpecentes e pessoas. Ainda sobre a África, merece muita atenção a formação da União Africana, que é um bloco econômico, sim, mas é mais do que isso. É um bloco econômico e um bloco geoestratégico, não é? Então, em 1963, a Organização da Unidade Africana, mas o termo União Africana, com um bloco mais coeso, só vai acontecer em 2002, né? Há uma tensão entre Marrocos, tensão territorial entre Marrocos e Saara Ocidental, que os afasta da União Africana, mas é um bloco que prevê multilateralismo e pluriação. Achei muito importante esse último tópico aqui: transição do princípio da não interferência para a não indiferença. O que é que significa isso? Há uma ideia de que os países têm autonomia no seu interior, soberania sobre o seu território, e são muitos países, não é? Então, a necessidade de respeitar as decisões soberanas dentro do território e evitar intervenções. Mas você não pode fechar os olhos para processos desumanos, de etnocídio, de valorização ou estímulo à presença de grupos terroristas, não é? Então, isso daqui foi fruto daquela palestra que eu comentei adiante, um simpósio sobre segurança, e falado por um africano da União Africana, que falava sobre isso, que eles vivem na União Africana essa transição de um princípio da não interferência, que é amplo, respeitando as soberanias nacionais, mas eles não podem ser indiferentes a processos desumanos que porventura venham acontecer vinculando os seus sócios. Para finalizar a aula, acho que são dois ou três últimos slides, mais uma vez. Olha só, o mapa dos conflitos. Vamos lá? Guerra Civil. Tem Serra Leoa, Japão, Sudão do Sul, né? Quer dizer, ainda há presença. República Centro-Africana, República Democrática Africana. Então, na Somália, também em Angola, no caso, já não há mais a guerra civil. Altos índices de violência interna. Você percebe como claramente essa bombinha vai aparecer, especialmente esses fluxos, esses movimentos ao sul do Saara. Olha essa bolinha com X, né? Fome crônica. Isso daqui não é só o Saara, não. É o sul do Saara, na região das estepes do Sahel, que eu já comentei. Percebo que pega toda essa extensão aqui ao sul do deserto de Saara. Estão vendo aqui as bolinhas, né? Conflitos de fronteira. Olha onde eles abundam. Exatamente na porção da África Meridional. Tá certo? Anexação de território, fluxos de refugiados. Nós já tínhamos comentado sobre isso. O refugiado, ele não vai direto para um país central, não. Ele primeiro procura sair do seu ponto de conflito dentro do seu país e, se não for possível, se deslocar para o país vizinho. Então, você vai ter essa situação.
E aqui regiões mais tensas, você percebe que há uma região aqui entre Uganda, República Centro-Africana, Sudão do Sul, não é? Que merece forte tensão. Também é uma área de conflito aqui entre Marrocos e Saara Ocidental, como eu já havia comentado anteriormente. Mais uma vez, um outro mapa. Isso aqui eu acho que é do teu livro, se eu não me engano é do teu livro, não é? Guerra civil, guerra entre nações, território ocupado, independente após 55, após Segunda Guerra Mundial, não é? Alguns pouquíssimos países já eram independentes antes de 55, África do Sul, Etiópia, Egito, Líbia e Libéria. Todos os demais países africanos conseguiram sua independência após 55, que demarca esse processo de descolonização que não foi fácil. Olha que bacana que aqui em cima ele demarca os países que viveram a Primavera Árabe, né? É lamentável o que eu vou falar, mas olha como esse foguinho aqui, nas duas cores, seja guerra interna civil, seja guerra entre nações, como ele acontece, como esse foguinho aparece em vários países, especialmente nessa porção do território ao sul do deserto de Saara e na porção central do continente africano, não é? Galera, eu não sei se eu fui enfático em relação a, eu acho que eu já falei anteriormente, né, mas relembrando aqui, a política de segregação racial vivida na África do Sul, o apartheid, um processo muito severo de discriminação explícita contra a maioria da população que é negra. Então a elite branca colonizadora impôs essa política de segregação racial e só foi debelado isso na última década do século XX. Em 91, a política do apartheid cai por terra e em 94 o primeiro presidente negro é eleito na África, que foi Nelson Mandela, depois de ter ficado preso por cerca de 30 anos. Absurdo. A história de Mandela é uma história absolutamente instigante que merece estudo, merece leitura. Finalizando, estados com fragilidade e conflito político na África, aqui ó, muito recente, 2015. Percebam só vocês, mais uma vez, como há uma demarcação muito clara aqui na porção central e ao sul do Saara. Cá em cima você tem a Primavera Árabe, né, que aconteceu recentemente, e na África do Sul, protestos, tensões. É bom lembrar, gente, que essa porção aqui ao sul do Saara também é uma porção riquíssima em produção agrícola, que vai abastecer a Europa, e recursos minerais explorados por europeus, ex-colonizadores, e também por chineses. Essa imagem que nós já trabalhamos anteriormente, né? Uma forte presença da China no território, em territórios do continente africano. Presença demográfica, física, produzindo infraestrutura, mas também explorando os recursos, né? Neocolonialismo e investimento produtivo. E aqui, a volta, esse mapa aqui, ele precisa de atualização, né? Mas mostra algumas missões de paz que acontecem com presença de brasileiros no território africano. Então, você especialmente que pretende ser militar aqui nesse complexo, instigante e importantíssimo continente, é um lugar que possivelmente você vai ter presença em missões no exterior. Espero que vocês tenham gostado. Chegamos aqui aos 40 minutos dessa aula. Fechamos então a aula sobre África. A próxima aula, que vai ser a nossa última aula com conteúdo novo antes da A7, será sobre Américas e regiões polares. Valeu, gente. Beijo.